Boa noite a todos. É bom estar aqui novamente, né? Já faz algum tempo que eu não venho a São Paulo, né? Faz bastante, acho que uns 4 anos que eu não venho até aqui. E é sempre bom reencontrar amigos e irmãos aqui na igreja, né? Ver amigos, né, que nós construímos, né? E uma família, né, que Deus nos deu através de Cristo Jesus, né? Então eu sempre vejo com alegria poder estar com os irmãos, né? Eu realmente temos tido um trabalho lá em Manaus, né? E esse trabalho, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Temos prosperado, Deus tem habilitado e levantado homens para me ajudar naquela obra, né? Graças a Deus. Acho que esse ano, né? Esse ano o pastor Jonatas esteve aqui, que é meu filho, né? Ele já esteve aqui, acho que mais vezes do que eu nesses últimos 4 anos, mas ele tem sido um excelente cooperador lá do nosso lado, né? Ele, mais o pastor Enoque, que é um outro irmão nosso. Na verdade, eu vi eles crescerem, né? E hoje eles trabalham lado a lado comigo, e é com muita alegria que eu posso desfrutar disso, de ter vários homens e mulheres trabalhando conosco na obra do ministério, né? Nós temos avançado, né, com certeza, nesses últimos anos, né? Então nós temos implantado novas igrejas nos municípios vizinhos, né? E recentemente, há cerca de uns 3 anos atrás, né? 2? Não, tem 3 anos, enviamos um dos nossos irmãos, o pastor Simeão. Ele está lá no Maranhão, começando um trabalho. Ele é do interior do Maranhão, e Deus pôs no coração dele a ideia de começar um trabalho, né? E nós estamos lá firmes, ajudando, cooperando um com o outro, né? Nos falamos semanalmente, e graças a Deus, né, a gente tem visto, já temos colhido fruto, né? E a última vez que os pastores foram visitá-lo, né, tinham muitas pessoas da comunidade, receberam a gente muito bem. Então, é sempre um motivo de alegria a gente ver o trabalho sendo feito, a obra de Deus sendo trabalhada, né? Mas em especial nós podemos ver homens e mulheres sendo transformados dia a dia, né? Então isso é fantástico, é sempre gratificante ver. Hoje, né, eu vou compartilhar, né? Eu tenho estudado na nossa igreja, nós estamos estudando o livro de Romanos, né? Então eu vou aproveitar e vou compartilhar um pouco do que a gente tem estudado. Eu queria ler com os irmãos hoje Romanos capítulo 8, dos versos 3 até 11, né, que nós vamos olhar, né? Essa pregação a gente vai chamar de Santificados, a Vida no Espírito. E é um texto que eu creio ser muito importante, porque ele entra num aspecto de aplicações práticas da vida cristã, né? Uma vez que nós fomos chamados por Deus, né, como nós podemos lidar e o que isso implica na nossa maneira de viver. E acho que é um texto que traz bastante informação, muito conhecimento, e naturalmente isso é aplicável na nossa maneira de viver. Tá bom? Então, Romanos 8, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Oremos.
Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra a cada dia nos ensina a maneira como devemos andar. Te pedimos que, através dela, nós possamos ser edificados para viver em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Que a Tua igreja possa crescer e prosperar, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, aonde quer que seus servos se encontrem. Em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém, Senhor. Quando nós olhamos esse texto de Romanos, vindo do capítulo 7 para o capítulo 8, ele está claramente trabalhando a respeito da identidade daqueles que estão em Cristo. E quando nós pensamos a respeito da nossa identidade, e eu creio que é um aspecto muito importante na vida cristã, é entender qual é a sua identidade. O que te identifica. Quando nós olhamos a definição de identidade, uma das primeiras definições ele fala que é a qualidade daquilo que é idêntico, ou seja, ele é idêntico a algo. Então, são características que identificam um certo indivíduo, ou um grupo, ou uma cultura, ou uma sociedade, não importa. A identidade é o que marca uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela claramente faz uma identificação. Na verdade, as Escrituras apontam que há apenas duas identidades que nós podemos ver claramente. Aqueles que estão identificados com Cristo, naturalmente os cristãos, e aqueles que não se identificam com Cristo. Então, quando nós olhamos à luz das Escrituras, nós vamos perceber que ou aquele ser humano se identifica com Cristo, ou ele não se identifica. Não existe meio termo. Meio cristão não existe. Ou é cristão, ou não é. Cada um dos dois grupos, ele se move em diferentes direções. Ou seja, a maneira como esses grupos se relacionam gira em torno daquilo em que eles se identificam. Ou seja, ele só vai agir segundo aquilo que ele crê que ele é identificado. Então, no sentido geral, o ser humano carnal, ele se identifica com os seus próprios feitos, com as suas realizações pessoais. O homem carnal, ele se identifica com os bens que ele conquista, ou com a fama, ou com o poder. De uma maneira geral, a gente pode estabelecer assim que o homem carnal, ele se identifica em tudo aquilo do que ele pode se orgulhar. Então, isso eu posso incluir até a própria religiosidade, porque muitos, até no meio cristão, eles se identificam com a religião e não com Jesus Cristo. Isso é um problema da própria maneira carnal do homem de ser. Por outro lado, o cristão, ele é o único que se identifica no relacionamento que ele tem com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu posso dizer que esse relacionamento do cristão com o Deus Triuno é uma característica marcante de todo o que é salvo por meio de Jesus Cristo. Essa é uma característica marcante e eles vão se diferenciar um do outro pela maneira como eles agem, pela maneira como eles vivem. Quando nós olhamos o livro de Romanos, nós vamos perceber que os salvos se relacionam com cada uma das figuras da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se eu tentar fazer de uma maneira resumida, o que o livro de Romanos vem destacando para a gente, nós vamos perceber que no nosso relacionamento com o Filho de Deus, nós percebemos que Ele nos livra da condenação do pecado. Então, é a maneira como nós nos relacionamos com Ele. O Espírito, Ele é quem nos livra da morte e do pecado, na maneira como nós nos relacionamos com o Espírito. E o Pai, Ele nos oferece a sua justiça. Nós somos justificados por meio da fé. E Ele estabeleceu este relacionamento quando Ele enviou o Seu Filho ao mundo, para que por Ele nós fôssemos salvos. Em 2 Coríntios 13, 14, ele fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, ele aponta para este relacionamento, onde o Filho define o movimento de Deus até nós, que é a graça de Deus. É Deus se movendo em amor até nós, pobres pecadores. Ele vem até nós, Ele estende a sua misericórdia a nós. E o Filho, Jesus Cristo, é quem define esse movimento
porque Ele veio aqui e morreu pelos nossos pecados. O Pai nos amou, e por isso que Ele enviou Jesus Cristo até nós, né? E o Espírito Santo, Ele estabelece a nossa comunhão com Deus. Então, na medida em que nós vamos estudando a carta aos Romanos, nós vamos percebendo como se dá ou como se dão estes relacionamentos que o cristão tem com o Deus triuno. O destaque desse capítulo 8, ele vai falar justamente a respeito do Espírito, do nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, em essência, é a pessoa da Trindade que vive com os salvos. Ele habita dentro de nós, né? É através dele que os salvos podem desfrutar dos benefícios que foram planejados por Deus e, essencialmente, conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então, em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, ele fala que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós, né? E, em essência, né, nós podemos ver as funções, né, ao longo das Escrituras. Eu não vou me alongar a respeito desses aspectos, mas é natural vocês verem ao longo das Escrituras que o Espírito Santo é Ele quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo que habita nos filhos de Deus, né? O Espírito Santo é a marca dos salvos, né? A habitação do Espírito, né? Então, no sentido de que ele concede intimidade, ele revela, né, na habitação do Espírito, ele revela quem são os filhos de Deus, e na habitação do Espírito, né, é uma marca que ele derrama o amor dele sobre os seus filhos, né? Um outro aspecto do Espírito Santo é que ele ensina e guia. Então, ele testifica a respeito da vida, ele revela as coisas de Deus, né? O Espírito fala através dos salvos, dos seus servos, e nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Aqui seria uma lista de referências imensa, eu não vou tratar disso agora, eu acho que uma outra oportunidade, com certeza, vocês já devem ter visto e estudado a esse respeito, né? Então, acho que eu gostaria de encerrar com essa ideia que o Espírito, na verdade, ele guia todos os salvos no caminho de adoração ao Senhor. Porque no final de tudo, o propósito de Deus é que nós glorifiquemos a Ele através de nossas vidas. Quando nós olhamos aqueles versos 3 e 4, né, quando ele fala que aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Ou seja, nós somos chamados a viver segundo o Espírito. Então, essa ideia é importante. E o texto de Romanos, especialmente o capítulo 8, ele vai tratar isso bem a fundo, né, ao longo de todo o capítulo. E ele aponta para uma vida liberta do pecado, para você viver de tal maneira que você está liberto do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre vós, né? Então, aquele que foi chamado por Deus e resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, apreende que ele deve ter nojo do pecado. Então, nós devemos entender que o pecado não é algo para a gente aceitar ou conviver, nós devemos ter nojo do pecado, né? Nós devemos ter uma vida influenciada pelo Espírito para que a justiça de Deus se cumpra em nós. Essa é a ideia que ele coloca. Então, uma vez que nós somos salvos, né, devemos sepultar o pecado. Então, é essa a ideia que ele estabelece. Sepultar a velha natureza crucificada com Cristo. Você agora, uma vez que você foi chamado por Jesus Cristo e você pertence ao povo de Deus, né, você significa que agora você tem uma nova identidade. A sua identidade, agora que você foi chamado por Jesus Cristo, ou desde que você foi chamado por Jesus Cristo, você estabeleceu uma nova identidade. E essa identidade ela é relacionada com Cristo. Então, se eu pensar a respeito disso, se você está identificado com Cristo, o seu estilo de vida deve mudar, né? Aquilo que eram os seus planos, ou seus alvos, ou seus propósitos, os seus sonhos, né? Na verdade, a totalidade do seu ser deve ser colocada diante da cruz, né? Deve ser entregue aos pés da cruz. E agora, a minha vida não mais é direcionada ou guiada pelos padrões que o mundo estabelece. Agora, a minha identidade é firmada em Cristo,
né? O livro de Romanos ele vem falando que nós fomos feitos escravos da justiça, né? Então, nós agora fomos comprados por Jesus Cristo, né? Chamados para viver de tal maneira que a nossa vida agrade a Deus, porque esse é o propósito de tudo isso. E, em essência, se você é um escravo, o escravo não é dono de si mesmo, e não é dono das suas próprias vontades, não é dono dos seus próprios planos, ele não tem autoridade sobre a sua própria vida. Toda a autoridade, todo o poder, todo o direcionamento deve ser colocado nas mãos de Deus. Então, sob essa identidade, podemos aprender a amar a lei de Deus, né? Porque nós naturalmente não amamos as coisas de Deus. Nós naturalmente, às vezes a gente olha e Deus fala, faz isso, e você, eu não quero não, né? Você quer fugir da responsabilidade de obedecer a Deus. Mas, diante da nova identidade, nós temos que aprender a amar a lei de Deus e cumprir os seus preceitos. Não porque isso vai nos trazer salvação, ou porque vai nos justificar diante de Deus, mas porque nós temos agora que temos uma nova identidade, nós temos prazer em fazer aquilo que agrada a Deus. Então, esse é o sentido da nossa nova identidade. Eu quero trabalhar nesse texto para estabelecer que, uma vez que nós somos salvos, né, nós somos chamados a viver no Espírito, guiados por Ele e para a glória de Deus. Agora, quem não quer viver segundo o Espírito, ou seja, ser guiado por Ele na luta contra o pecado, e quer ser guiado pela carne e suas paixões, né, naturalmente você vai sucumbir aos seus próprios desejos, né, e naturalmente você vai odiar qualquer tipo de correção de Deus. Então, esse tal que pensa dessa maneira não está em Cristo e, portanto, já está condenado. Então, as Escrituras são muito claras. Ou você está identificado com Cristo, ou você não está. Tá certo? O benefício daquele que está identificado com Cristo é a vida eterna. E o salário daqueles que estão identificados com a carne é a morte. Então, vocês conhecem as Escrituras e, com certeza, isso não é novidade para vocês. Pelo Evangelho, nós somos chamados a deixar a condenação do pecado, ou seja, se despojar daquilo que era velho e se revestir daquilo que é novo, do Espírito. Bom, é natural. Agora a gente para e pensa, né? Nós estamos aqui, naturalmente nós temos desejos, muitas vezes somos guiados pelos nossos desejos, mas Cristo deixa bem claro essa questão, né? Será que você está disposto a se despojar ou a renunciar à sua velha identidade, né? A identidade carnal? Espero que não, né? E, na verdade, eu creio e espero que o meu eu, né, o meu ser interior, seja movimentado pelo Espírito, especialmente nessa batalha entre a carne e o Espírito que há dentro de nós, né? Paulo ele trabalha muito bem no final do capítulo 7, né, quando ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Então, ele estabelece a vida, o desejo, o anseio de viver pelo Espírito, quando ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A luta, a batalha dentro do seu ser. Então, nesta batalha, nós temos uma inclinação, nós devemos seguir um caminho, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar, né, ou quando a gente olha esse texto, né, especialmente dos versos 5 a 8, é a respeito das nossas inclinações, né? A distinção entre a vida na carne e a vida no Espírito, né? O Espírito e a carne, eles naturalmente se opõem, eles estão em direções opostas, né? Por isso que ele fala, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, morte, como já falei anteriormente, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Né? Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem pode ser, né? Porque os que estão na carne não vão agradar a Deus, ou não podem agradar a Deus. É assim que ele coloca. Né? Na NVI, né, quando a gente lê a NVI desse mesmo texto, o primeiro verso, ele fala, quem vive segundo a carne, ele coloca assim, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, ele traz a ideia da nossa mente focada, onde a nossa mente está focada. Eu, particularmente, eu não gosto dessa palavra mente, porque ela não exprime a totalidade do que Paulo está querendo falar aqui. Eu acho que ficaria muito mais legal se ele usasse coração.
né? Porque do coração, né, é que procedem, né, os nossos pensamentos, ações e palavras. Então, é do nosso coração que surge a nossa maneira pecaminosa de viver ou a nossa maneira santificada de viver. Então, o apóstolo, ele dá uma perspectiva que nos permite determinar, né? Apesar muitas vezes a gente não perceber, mas ele permite que você determine se você vive no espírito ou na carne. Essa é a realidade. Simplesmente reconhecer para onde a nossa mente ou o coração está apontado, né? Porque, em essência, o coração é o campo de batalha onde a carne e o espírito lidam, né? A sua carne quer uma coisa e o espírito quer outra. E os dois lutam entre si, né? Mateus 5,19, Jesus ele aponta que do coração procedem o quê? Os maus pensamentos. Do coração surgem mortes, adultérios, prostituição e furtos. Do coração surgem os falsos testemunhos e blasfêmias, né? Falsos testemunhos e blasfêmias, palavras, né? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, as nossas ações. E os maus pensamentos, né? Adivinhem os nossos pensamentos, né? Então, naturalmente, fica claro que o nosso coração tende a estas coisas. O nosso coração carnal, ele tende a essas coisas. E é interessante que, quando Paulo argumenta, nos parece cada vez mais claro que ele não está preocupado com o nosso comportamento. Antes de tudo, eu vejo que o apóstolo Paulo está preocupado como estão os nossos corações, como estão os nossos corações. Ele avalia o coração do homem, né? Então, por assim dizer, você ter uma aparência de religiosidade, isso não vai te salvar, porque você não está firmado em Deus. Quando a gente olha aqui, a palavra grega que ele usa, segundo a carne, né, ele está trazendo a ideia de que significa andar a partir de ou através de alguma coisa. Né? Andar segundo a carne é andar a partir de que ou de alguma coisa. Ou seja, quem anda segundo algo, anda de acordo com isto, junto com isto e em direção a isto. Essa que é a ideia. Então, quem anda segundo alguma coisa, faz desta coisa o centro da sua vida. Ou seja, sua vida está debaixo da influência daquilo que é o centro da sua vida. Então, o homem carnal, ele vai desejar as coisas da carne. E ele vai ser guiado por essas coisas. Ele vai atrás dos furtos, das prostituições, ele não tem valores, ele vai querer os fins, não importam os meios. Então, esse é um coração carnal. E a nossa vida não deve ser assim. E é impossível também você viver segundo o Espírito e ao mesmo tempo você viver segundo a carne, porque isso é complicado. Em Gálatas 5, 16 e 17 ele aponta com clareza essa ideia. Então essa oposição que nós temos entre carne e Espírito dentro do nosso ser, ela é demonstrada por um conceito que é apresentado no texto, a inclinação. A inclinação, ela derivando de segundo, né, esse conceito opõe diretamente a carne ao espírito. A inclinação da carne, segundo a inclinação da carne, ou segundo a inclinação do espírito. Ou seja, ou você vai em direção a Deus, ou você vai em oposição a Deus. Não devemos, assim também, dizer que todo mundo que pensa a respeito das coisas carnais são apenas os pecadores perversos. Não, é só os mundanos que pensam de uma maneira carnal. Não é isso. Eu entendo que, eventualmente, até pessoas fiéis, né, dignas, nobres, né, que têm até, eventualmente, boas intenções, elas acabam sendo guiadas pelos seus próprios pensamentos. Né? E aqui é a ideia dos pressupostos. Né? Então, muitas vezes nós somos guiados pelos nossos pressupostos. Né? Então, nós achamos que determinadas coisas são de determinada maneira e a gente se guia ou conduz toda a sua vida em torno disso. Então, em todas as áreas de nossa vida, até homens de Deus, que bem intencionados, com o propósito de conduzir as igrejas para Deus, muitas vezes, por causa dos pressupostos, ele deixa de lado a condução do Espírito e segue o seu próprio coração. E aí ele acaba trazendo sofrimento, não somente para si, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Né? Eu imagino que Pedro, ele tinha boas intenções quando ele falou para Jesus que ele deveria evitar a cruz. Né? Eu acho que ele tinha boas intenções, no fundo.
Mas Jesus foi bastante duro com Pedro, e ele falou assim: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele estabelece claramente, ele estava sendo guiado, a cruz era necessário. Sem a cruz, nós não alcançaríamos a salvação. Sem a cruz, o preço do nosso pecado não seria pago. Então, Pedro tinha boas intenções, mas ele foi guiado pela carne, em vez de ser guiado pelo Espírito. Tá certo? Então é importante entender que, mesmo nas nossas boas intenções, muitas vezes nós erramos a direção, porque nós nos deixamos guiar pelos nossos pressupostos. A ideia de inclinação, ele vai aparecer várias vezes aqui, pelo menos 3 vezes entre os versos 5 e 7. E essa palavra, ela indica uma disposição mental a alguma coisa. Né? Estar inclinado é viver focado de mente, né, concentrada em alguma coisa. E isso a gente sabe que a gente faz. Quando a gente está concentrado em algo, né, os jovens, né, eu preciso terminar a minha faculdade, então você está focado naquilo que você quer fazer. Né, então você está concentrado em algo, você está inclinado a dirigir a sua vida para alcançar um resultado, um propósito, um plano. Né, e aquilo que é da carne, quando a gente pensa sobre aquilo que é da carne, é aquilo que a carne deseja. Porque às vezes você tem o propósito de agradar a Deus, mas outras vezes nós nos inclinamos para aquilo que nos agrada, para aquilo que vai nos trazer algum tipo de benefício, né? Que eventualmente vai nos fazer reconhecido, eventualmente vai nos fazer ser vistos de uma maneira melhor. Então aquilo que a carne deseja é aquilo pela qual ela tem algum tipo de afeição, né? Mas tem afetos a essas coisas, mas ao mesmo tempo são rebeldes contra Deus. Significa que gostam, buscam e preferem tudo aquilo que é contrário a Deus. Aquele que é inclinado à carne, ele busca tudo que é contrário a Deus. Por outro lado, os que são do Espírito, né, buscam aquilo que agrada a Deus, né, aquilo que ele aprova. Como a lei, por exemplo. A lei, ela é boa, perfeita e agradável, mas a lei não salva. Né? Então, nesse sentido, buscar agradar a Deus vivendo segundo aquele ensinamento de Deus é muito importante. A ideia que nós queremos fazer o que é justo, justamente porque nós queremos agradar a Deus. E uma coisa está em oposição à outra. Então, querer agradar a Deus significa que você não vai agradar a si mesmo. E essa luta e essa oposição, ela é real nos nossos corações. Né? O pecado, por natureza, ele incomoda quem tem o Espírito. Se você tem o Espírito de Deus, o pecado te incomoda, não tem como. Aqueles que têm o Espírito, ele quer crescer, ele quer amadurecer, ele quer ter uma vida santa diante de Deus. Agora, por outro lado, aquele que vive segundo a carne, ele não se importa de crescer e amadurecer na fé. Ele toca a vida de qualquer jeito, guiado pelas circunstâncias ou momentos, e não olha para Deus. Né? Hebreus 12:6, ele fala, porque o Senhor corrige aquele que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, Deus, quando você for se deixar guiar pela carne, Deus vai acertar você e vai te colocar na linha. Essa é a realidade. Por outro lado, se você não é disciplinado por Deus, né, ele fala no verso 12, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então ele coloca bem claramente, se você é guiado pelo Espírito, você vai se incomodar pelo pecado. Mas se para você não faz diferença, se você não vê nada demais em cometer o pecado, então nesse sentido você está sem disciplina. E se você está sem disciplina, isso não é bom. Isso é um péssimo sinal. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte. Ele deixa muito claro isso nos versos 6 e 7. Então, você vai sofrer consequência, né? Porque aquele que é guiado pela carne, ele aprecia aquilo que resulta em morte. É inevitável. Né? Então, o que você busca? Será que o que você busca e o que você tem buscado na sua maneira de viver agrada a Deus? Ou é para agradar a você mesmo? É para você ser reconhecido? É esse o propósito? Ou é para glorificar a Deus? Então, nós temos que ter entendimento do que eu busco. Né? E, dependendo do que eu busco, eu tenho que ver o que ele produz. Né? O que vai produzir isso que você está buscando? Né? Você buscar a glória de homens, o que isso produz? Né? A Bíblia é bem clara, a morte. Então, por isso, nós temos que ter a disposição correta para as coisas corretas. Então, eu tenho que buscar aquilo que agrada a Deus. Porque tudo aquilo que eu busco que agrada a Deus, isso produz o quê? Vida. Então, essa é a ideia. Então, a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, né? É uma incapacidade crônica de obedecer à lei de Deus, né? Você não é capaz de obedecer, tá certo? Você se volta a uma oposição ativa contra Deus. Quem está na carne não consegue agradar a Deus. E também jamais consegue se agradar de Deus e das coisas de Deus. Porque quando nós somos guiados pela carne, né, aí vem aquelas coisas. Não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Não, quem vai pregar hoje? Né? O pastor Neil, não, ele vai brigar comigo. Então, a pessoa já foge, né, porque ele não quer estar debaixo das coisas de Deus, né, ele não se agrada daquilo que Deus estabelece e ensina, ele foge da verdade. Então, a nossa segurança daqueles que estão guiados pelo Espírito, né, é que você aprende a odiar o pecado. Então, dia a dia, você vai reconhecendo na sua maneira de viver que aquilo é ruim para você. E você sabe que é ruim. E muitas vezes nós batalhamos contra o pecado que habita em nossos corações. Nós tentamos fugir, nós nos desviamos, né, mas algumas vezes nós permanecemos no pecado e somos corrigidos. E porque Deus nos corrige, porque se nós temos o Espírito de Deus, certamente Deus vai corrigir. E uma vez que Ele nos corrige, né, Hebreus, no mesmo capítulo 12, ele aponta que não é muito bom, não é muito legal. Né? Ele fala que, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, aí é isso que é legal, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqueles que são exercitados na justiça vão colher fruto disso. Então, Deus nos dá esperança. Na nossa luta contra o pecado, eu sei que muitas vezes é difícil e a gente recai nos mesmos erros continuamente. Às vezes aquela ira desproporcional, fora de hora, né? Às vezes as nossas bocas que não param de murmurar ou reclamar de alguma coisa. O pecado, ele habita o nosso coração continuamente, e nós devemos lutar contra isso. Certo? Muitas vezes a ingratidão, muitas vezes Deus faz tanto por nós, mas nós não somos gratos. Deus, Ele sempre está nos direcionando e proporcionando situações para crescermos e amadurecermos na fé. As dificuldades se fazem necessárias para o seu crescimento e amadurecimento na fé. Porque a grande vantagem, né, e aí o segundo aspecto que eu quero trabalhar conosco hoje, está ali nos versos 9 e 10, porque nós temos a certeza de que, uma vez que nós temos o Espírito de Deus em nós temos a certeza também de que Cristo está em nós. Né? Nós agora vivemos no Espírito, nós vivemos para agradar a Deus. Né? Nós somos a habitação, nós temos a habitação do Espírito que nos identifica com Cristo e nos capacita a viver de uma maneira que agrade a Deus. Porque se não tivesse o Espírito de Deus em nossos corações, de maneira nenhuma a nossa maneira de viver iria agradar a Deus. Então esse aspecto é muito importante. Por isso que ele fala, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E ele fala claramente que quem não está no Espírito não pertence a Deus. Então ele não faz parte. Então, nós não devemos perder a oportunidade de viver a vida cristã na plenitude do Espírito. Um texto muito legal, que vai em oposição àquele de Mateus, ele fala, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vivam de maneira plena com o Espírito de Deus nos vossos corações, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui traz a mesma ideia, né? Pensamentos, palavras e ações voltadas para Deus. Não mais voltadas para o pecado, mas agora, uma vez que fomos chamados pelo Espírito, nós somos chamados a viver de uma maneira diferente. De maneira adequada diante de Deus, né? Expressando o amor e a unidade que Deus nos chama a viver no seio da igreja, né? No corpo da igreja local, onde todos juntos podem expressar o amor de Deus, né? Através de palavras que edificam uns aos outros.
né? Porque esse é o propósito, né? Nós, como igreja, devemos expressar o amor de uns pelos outros, né? Devemos expressar a gratidão a Deus juntos, né? Como um corpo, né? Para agradar a Deus e glorificar a Deus, né? E ele fala no verso 21, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Antes, as nossas ações eram de maldade, blasfêmia, furtos, né? Agora as nossas ações é de humildade e sujeição de uns aos outros. Ou seja, se Cristo está em nós, né? Ou seja, o corpo, né? O nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque Jesus, ele vive em nós. O velho homem, o corpo, ele está morto, uma vez que nós somos chamados por Cristo, uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho. Mas o Espírito, ele vive e reina, né? Com certeza, ele é muito mais poderoso do que o pecado que habita em nós. E pelo Espírito que em nós habita, nós podemos lutar essa luta contra o pecado e vencer, né? O Espírito reina, e o Espírito, ele viverá a sua salvação mesmo através do nosso corpo mortal. Então, através do nosso corpo mortal, cheio de pecado, Deus tem nos usado como instrumentos na mão dele, né? Então, nós, como igreja, temos a oportunidade de servir a Deus, e no serviço a Deus, né, na edificação mútua do corpo de Cristo, nós podemos expressar o amor que Deus nos deu, né? E essa expressão do amor é a vida no Espírito, onde nós juntos buscamos viver de tal maneira que glorifiquemos a Deus, né? O Romanos 8:1, né, ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Nós estamos inclinados ao Espírito. Cristo está em você, né? Não é apenas nós estamos em Cristo, né, mas Cristo está em você. E porque Deus é santo, é natural que Ele não pode habitar num lugar ou num lar pecaminoso. O corpo, o velho homem, o nosso velho homem, o nosso corpo, ele morreu, foi crucificado com Cristo. Ele teve que morrer quando Jesus entrou. Então, as nossas obras, as obras da nossa carne precisam ser mortificadas, para que o Espírito de Deus reine em nossos corações. Então, quando a gente lê, né, isso, nós percebemos que pelo Espírito, ele nos capacita, né, a vivermos de maneira adequada, e naturalmente o Espírito habitando em nós, ele estabelece em nós, no seu povo, nos filhos de Deus, né, uma identidade. Então, nós devemos viver em obediência ao Espírito que habita em nós. Quem é de Cristo é habitado pelo seu Espírito, isso é inevitável. Sem o Espírito de Cristo não seríamos dele, e ainda estaríamos presos ao nosso estado anterior, né? Escravizados pelos nossos próprios desejos. Mas se Cristo está em nós, já não há mais espaço para obedecer aos desejos do corpo. Então, essa realidade, ela deve ser vivenciada pelos cristãos, pelos filhos de Deus. A sua vida, ela não deve ser definida pela carne. A sua vida deve ser definida pelo Espírito, uma vez que você foi chamado por Jesus Cristo. Somos identificados como aqueles onde o Espírito de Deus habita. Então, o povo de Deus, né, dentro do coração de cada um de nós, o Espírito de Deus habita. Cristo habita em nós, através do Espírito, ainda que o corpo esteja morto, o Espírito é vida. Ainda que o corpo seja inclinado para a carne, o Espírito, ele arde em nossos corações para que nós venhamos a viver de uma maneira adequada. E daí vem o último aspecto que a gente vê no verso 11, que nós, no final das contas, nós somos chamados à santificação e glorificação do Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade na presença de Deus, e essa vida é uma vida que glorifica a Deus, porque nós devemos viver e somos chamados a viver de tal maneira que agrademos a Deus, né? O Espírito conduz os nossos corpos a uma vida de sujeição a Deus, e nos sela para o dia em que receberemos o novo corpo. Porque certamente um dia nós estaremos na presença de Deus, não mais neste corpo de pecado, mas num corpo glorioso, na presença de Deus, santos, não mais com a presença do pecado dominando sobre nós. Então, por isso que ele fala no verso 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo,
também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então, ele garante que certamente nós seremos glorificados com ele. Tá certo? Então, nós somos chamados a padecer com ele nessa vida, para que um dia sejamos glorificados com ele, com a mesma glória que ele tem ao lado do Pai. Mas, ao mesmo tempo, né, nós entendemos a nossa responsabilidade, né, de viver em inclinação às coisas do Espírito, aí nós nos perguntamos, como suportar a dor de saber que somos incapazes de agradar a Deus? Porque o próprio apóstolo Paulo fala isso no capítulo anterior. Nosso corpo mortal, nós tendemos a fazer a vontade nossa e não a vontade de Deus. Né? Como que nós vamos fazer se eu sei que eu sou incapaz de agradar a Deus no meu corpo? Como eu vou encarar a realidade do pecado que habita em nós, que habita no nosso viver? Como eu vou lutar contra essas coisas? Né? E a resposta de Deus para isso, ele estabelece nesse verso 11, que é a esperança. Né? Ele estabelece que nós vamos vencer, né, na esperança de que certamente um dia seremos renovados ou vivificados através do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Então nós temos a esperança, e a esperança que o Senhor Jesus, ele vai voltar. Sabemos que quando ele voltar para nos buscar, ele nos dará um novo corpo. Não teremos mais esse corpo de pecado. Nós estaremos livres do pecado de uma vez por todas. Nunca mais, né, vamos derramar uma lágrima por causa do pecado que habita em nossos corações. Nós seremos vivificados no Espírito e glorificados no corpo. A garantia da vivificação do corpo mortal é o selo do Espírito que habita em nós. Essa é a garantia. Enquanto não recebemos esse novo corpo, o Senhor Jesus alimenta a esperança, né? Começando desde já, uma vez que você já tem já foi chamado por Jesus Cristo, e ele vai dar um sabor especial para a sua vida na eternidade. Né? E gradualmente, ele vai, ao longo dessa nossa vida, né, ele vai nos libertar do corpo dessa morte. Gradualmente, cada vez mais próximo de Cristo. Né? Eu tenho um irmão lá na igreja, na cidade vizinha, né, que ele toda vez que ele passa mal, né, com problema de saúde, né, ele já é idoso, né? Aí ele fala, só falta mais uma volta, né, para mim chegar lá. Né? Estou na última volta da minha batalha, da minha vida. Né? Então, a esperança de que certamente, né, as lutas dessa vida vão acabar e ele vai estar na presença de Deus. Então, nós temos esse alimento, o alimento da esperança, que ele é contínuo em nossas vidas. Né? Nós encontramos a esperança na medida em que estudamos a palavra, na medida em que conhecemos a Deus. Né? Então, nós gradualmente vamos ser libertos do domínio do corpo desta morte. O Senhor que concedeu o Espírito de vida, ele usa as nossas dificuldades do dia a dia para vivificar o nosso corpo mortal. Então, a cada dia, nas dificuldades, nas lutas, nos conflitos, né, que nós enfrentamos em nossa vida, através de todas essas coisas, Deus tem permitido essas coisas na sua vida em particular, justamente para que você cresça e seja edificado dia a dia no Senhor Jesus, preparando o seu corpo mortal para que ele reconheça e almeje e deseje cada vez mais a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele troca a morte em nossos corpos corrompidos pela vida completa e transbordante que provém do autor da nossa fé, pelo Espírito Santo. Então, tentando concluir, né, essas ideias, nós, pensando um pouquinho sobre o que Deus nos falou, né, nesses versos, nós podemos ver que aqueles que são identificados com Cristo, ou seja, se identificam com Ele, devem viver uma vida guiada pelo Espírito. O Espírito deve conduzir a sua vida. Uma vida onde se desenvolve, eu sei que haverão lutas da carne contra o Espírito, mas é nessa luta que você é desenvolvido, é nessa luta que você amadurece e cresce. Então, as lutas, elas são boas para a sua edificação. Deus tem um propósito em tudo. Nós devemos confiar na soberania dEle, confiar de que tudo o que acontece em nossas vidas tem um único propósito, que é transformar o nosso corpo mortal em corpo espiritual. Essa transformação, dia a dia,
luta a luta, né? Mas movida pela fé naquele que nos libertou do pecado. A grande notícia que esse texto encerra é que há esperança da plena vitória quando os nossos corpos mortais ressuscitarão perfeitos, sem mais a presença do pecado. Então essa esperança, ela deve arder em nossos corações, porque é uma luta que vale a pena. Vale a pena lutar essa vida, lutar contra o pecado, buscar cada dia deixar o pecado para trás. Uma luta em que sabemos que venceremos, se assim permanecermos até a volta do Senhor. E certamente aqueles que perseveram serão salvos, não há dúvidas a respeito disso. Aqueles que não perseveram é porque eles não são guiados pelo Espírito, eles são guiados pelo seu próprio coração. Não podemos desistir e nem nos conformarmos com os nossos desejos carnais. Né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim e vou morrer assim. Não, você não pode se conformar com esse tipo de atitude. Né? Você tem que se fortalecer cada vez mais na palavra da verdade, cada vez mais alimentando o seu espírito pela palavra, né? Colocando o seu corpo mortal, sujeitando o seu corpo mortal, disciplinando o seu corpo mortal à obediência à palavra da verdade, olhando, né, para Jesus, o autor e consumador da fé, né? Olhando para o exemplo de Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Não é para nós, não é para as nossas dificuldades, não é para os erros dos outros. Nós temos que olhar para Jesus. Tudo. A nossa vida tem que ser direcionada por Cristo. Por outro lado, é natural que aqueles que não têm se identificado com Cristo, eles são chamados pelo Evangelho ao arrependimento e fé no Senhor Jesus. Aqueles que não têm a Jesus são chamados a se identificarem com Cristo para a esperança da vida, porque sem Cristo a vida é uma vida sem esperança, é uma vida de tristeza e dor, né? E a certeza da esperança nós temos pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aos que não creram, certamente Deus trará condenação, porque é impossível, né, você se justificar diante de Deus uma vez que você recusou essa salvação. Mas aos que creem, o que ele indica é uma vida guiada pelo Espírito, não guiada mais pelos desejos. É abandonar aquilo que nós desejávamos e temos os nossos desejos, os nossos planos e os nossos propósitos dirigidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que essas palavras, né, são para incentivar a igreja a se voltar cada vez mais para Deus. É incentivar a igreja a incentivar uns aos outros, né? Talvez muitos poderiam estar aqui nessa noite, mas não estão, né? Mas talvez porque não tem quem incentive, né? Às vezes a gente espera que isso é trabalho do pastor e dos diáconos, mas não é. É um cuidando do outro. É a igreja expressando o amor de uns pelos outros, para que o corpo de Cristo seja edificado em amor. Então eu desafio a igreja a não olhar para si, mas olhar para o Deus que nos deu vida através de Jesus Cristo, e olhando para o exemplo dele, expressar o mesmo amor uns pelos outros, para que no fim de tudo, Deus seja glorificado. Amém? Vamos dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso e fiel, que nos chama através de Jesus Cristo para uma nova vida. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja amada, Senhor, que o Senhor a cada dia transforme os nossos corações para que sirvamos a Ti de maneira adequada, para que em tudo que fizermos o Seu nome seja glorificado, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.